Salve, salve, manos e minas! Chegamos aqui em mais uma edição do Fala John e dessa vez com uma dica aí que as pessoas têm passado pra mim aí com constante frequência e eu resolvi conversar com vocês. Na semana passada a gente não teve vídeo porque tava um calor infernal, tava difícil de gravar, só tem ventilador. Hoje também tá quente, mas tá um pouco menos e eu vou tentar fazer isso de uma forma mais dinâmica pra mim acabar não morrendo aqui dentro do quarto, certo? Eu tô com o microfone aqui de lapela, tá com o ventilador ligado. Se vocês sentirem alguma diferença no som, é disso porque nós não tem suporte, não tem estrutura, nós só tem força de vontade e um sonho distante, certo? Então vem com a gente, vamos conversar hoje sobre como ler mais, certo? Então vamos lá. A partir do momento que as pessoas, eu publiquei algumas coisas sobre dicas, sobre como organizar seu tempo para leitura, como procurar alguns temas de leitura que casem mais com as suas experiências. Eu falei também no antigo vídeo sobre a nossa doutrinação educacional, sobre a nossa doutrinação que nos afastou um pouco dessa ambição, desse gosto pela leitura. E as pessoas haviam me pedido depois, putz, como eu leio mais, como é que eu passo a ler mais, como é que eu melhoro como leitor? Aí eu falei, puta, cara, eu já fiz um vídeo falando sobre essas fitas, mas na verdade é que tem algumas outras coisas que eu poderia falar para acrescentar para vocês nesse âmbito aí, certo? E eu pontuei algumas coisas e eu acho importante falar para vocês sobre isso, certo? Então vamos lá, sem delongas, para não me queimar dentro do quarto aqui, porque tá foda. O primeiro ponto que eu quero dizer pra vocês. Não, primeiro de tudo eu queria agradecer as pessoas que vêm, perguntam as coisas pra gente movimentar o canal. Eu acho isso muito da hora. Então, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, algum ponto que a gente pode conversar, que vai se enquadrar aqui no quadro Fala John, que é um quadro que a gente pode conversar de, mano, diversas coisas, publiquem aí nos comentários, posta no meu Face lá, manda em mensagem, manda de mensagem no Instagram, fala alguma coisa que a gente pode trazer aqui para dentro do canal, que é sempre uma honra para mim estar estudando sobre alguns temas, até como experiência própria minha mesmo, e estar conversando isso com vocês para que a gente, de certa forma, troque um pouco essas experiências e esse conhecimento, beleza? Muito obrigado a todo mundo que favoreça para que isso continue, certo? Então, eu pontuei algumas coisas que podem ser interessantes para vocês, para ajudar para que vocês leiam mais, se tornem leitores melhores, certo? Primeiro de tudo, hábito. Nenhum de nós nasceu leitor. A gente foi se formando leitor. A partir de alguma coisa que nos fez descobrir que a gente precisava de leitura ou que a gente simplesmente falou pra gente mesmo. Falou, mano, acho que eu podia ler mais, ou acho que eu podia começar a ler, eu podia me adentrar nesse universo. Pode ter vindo para as pessoas de maneiras diversas. Para mim, veio com o rap, como eu já citei, né? Essa necessidade minha de entender algumas coisas, esse contato com a leitura e tal, que eu me aproximei a isso. Mas para outras pessoas pode ter vindo de outro jeito. Ah, você viu um filme e descobriu que alguém falou que, puta, você assistiu esse filme aí, mas o livro tem muito mais coisa legal. E aí você foi inserida nesse universo através do filme, desse contato, né, de diferentes mídias, mas que te trouxeram para dentro da literatura. Então é o hábito. A gente não se forma leitor do nada. É muito difícil, apesar de ser muito correspondente da ponte para lá, pessoas que têm um hábito de leitura dentro de casa, que o pai e a mãe lê com muita frequência, então passa isso, a criança já cresce vendo isso, né? Às vezes até fuçando nos livros ali da biblioteca do pai, e isso faz muita diferença na hora de formar esses leitores, porque faz com que esses leitores tenham contato cedo com pessoas lendo e tendo essa experiência de perto. Mas para a maioria da gente, a gente sabe que não é assim. Os pais não têm esse contato com a leitura, não acreditam em livros, como eu já falei nos outros vídeos e tal. Então, o que a gente faz? Quando você tem o primeiro contato com a leitura, quando você tem o primeiro contato com a literatura, ele se transforma numa espécie de academia ou de algum outro esporte. Quando você entra em algum outro esporte, você entra primeiro pela paixão ou pelo objetivo. Quando você entra, por exemplo, na academia, você entra com um objetivo. Você fala, não, eu vou secar o corpo, eu vou ficar forte em tanto tempo, eu quero melhorar minha saúde, eu quero competir, eu quero ser bodybuilder, sei lá. Independente da sua motivação para estar ali, você tem que fazer aquilo se tornar um hábito para você e que aquela atividade seja prazerosa de alguma forma. Porque se de alguma forma a leitura não for prazerosa para você, você vai acabar desistindo da parada. Então, quando eu disse nos vídeos anteriores, mano, não tenha medo do livro, se você pegar um livro, vai, persiste. Isso é uma regra que funciona para as pessoas que já têm o hábito de ler. Tá ok? Essas pessoas já têm o hábito de ler, já têm o hábito de estar mais próximo da literatura em si, e são pessoas que são um pouco mais persistentes. Mas, mano, se você começou a ler um livro, e esse livro, puta, não tá indo, tá escorregando, tá foda, tá chato, cara,
Simplesmente para, põe ele de canto, troca com alguém, fala, ó, mano, não consegui ler esse livro, tá difícil, né? Você tem que colocar objetivos, mas também você tem que entender o seu limite pessoal. Às vezes um livro que foi fácil pra mim estar lendo, um livro que eu fui fluido até um certo tempo e li tudo, não vai ser pra você. Então, tipo assim, eu tenho uma característica de que eu pego um livro, né? Eu até vou trazer um livro de dica aqui que eu peguei, eu vou falar sobre ele na dica e tal, mas eu peguei e é um livro totalmente maçante. Eu fiquei muito tempo nesse livro, eu falei, mano, eu vou jogar esse livro longe. Mas eu tenho comigo que eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de pegar e terminar o bagulho e falar, mano, eu venci você. Mas é algo meu, entendeu? E principalmente para os leitores de primeira viagem, quando pegam um livro muito massacrante assim, se você vê que o negócio não tá fluindo, larga a mão, pega outra coisa. Que às vezes vai ser mais fácil. Porque se você tiver uma experiência muito ruim nisso, vai acabar dando ruim. É a mesma coisa na academia, você tá lá na academia. Nunca tem instrutor bom nas academias. Na maioria das academias do Brasil não tem um instrutor que sabe alguma coisa boa para te passar, para que você tenha realmente resultado com aquilo, né? Para que te torne aquele exercício ali focado, objetivo, que dê resultado. A leitura é a mesma coisa. Você tem que transformar ela num hábito e transformar ela numa forma de objetivo. Você quer ler para aumentar seu conhecimento, ler para viajar para outros lugares, ou qual seja o seu objetivo, você tem que fazer isso com foco e tem que pôr disciplina em cima dele. Então tem que transformar isso num hábito. Todo dia eu vou ler de tal hora a tal hora, vou ler tanto, 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 para que você não perca esse hábito. Porque os leitores que perdem o hábito da leitura, na verdade foram leitores que não foram totalmente fisgados pela leitura. E quando eu vejo as pessoas falando, nossa, eu tinha o maior hábito de ler, parei, agora é difícil de voltar. Não, parceiro, você nunca teve o hábito. Você teve o costume de estar lendo, transformou isso em rotina, adicionou para você essa rotina, mas você não adquiriu esse hábito, porque depois que esse hábito vem para você, você não perde ele, tá ok? Ele vai estar sempre com você porque é sem explicação, tá ok? A outra coisa que eu falei é o foco, né? Vocês têm que ter foco no que você está lendo, já citei sobre isso falando do tópico anterior, de ter esse foco e não deixar a sua cabeça ir para outros lugares, vai fazer com que você continue lendo o livro por mais tempo. Tira as coisas que vão tirar seu foco, como eu falei nos vídeos anteriores, celular, mano, PC, tá na internet, tá no não sei o que, mano, foca no livro. Você tá lendo, pegou o livro para ler, é você e o livro, só você ali e o universo que ele apresenta, certo? Outra coisa muito importante é pesquisar resenhas do livro. Da mesma forma que eu faço aqui no canal, passando pra vocês toda sexta-feira dica de livro, acompanhe isso. Não precisa ser meu, mano. Eu não faço isso tipo, eu sou o melhor bagulho do YouTube. Não sou. Tem uma galera aí muito bacana, muito legal, com uma gama muito maior de livro, que já leu muito mais que eu. Então pesquisem o livro. Pode ser até resenha escrita, resenha de vídeo. Eu vi um livro lá, tem uma capa mó maneira, mas putz, será que aquele livro é da hora? E aí você vai pesquisando e não vê uma análise só desse livro, vê outras análises, porque um cara que fez a análise desse livro pode não ter gostado. E se essa pessoa colocar muita opinião própria dela no livro, na frente do que é o tema do livro, pode te afastar disso. E às vezes outra pessoa pode te dar uma resenha um pouco melhor, entendeu? Uma resenha que eu passo pra você que pode ser boa, às vezes uma pessoa leu e falou, não, o bagulho não é assim, esse livro é ruim e tal, e vice-versa. O mesmo livro que eu falo, puta, esse livro é chato pra caramba, outra pessoa pode te apresentar uma outra percepção, e você pode juntar esses fatos e aí sim comprar o livro. Por que eu falo isso? Porque a gente é pobre, e como eu sei que eu faço esse vídeo pra maioria das pessoas que estão na classe mediana pra baixo, a gente não tem dinheiro pra ficar rasgando atrás de livro, mano. Nós é pobre, o bagulho é louco mesmo. Tá ligado? Então, tipo assim, você tem que saber, você vai gastar, puta, aquele 30 conto ali, 50 reais num livro, então tem que ser um livro que eu já vi tudo, falei, puta, é esse livro aí que eu quero, esse livro que eu vou pegar e esse livro que eu tenho certeza vai ser um negócio legal, já vi bastante gente falando. Lógico, tudo vai depender da experiência de cada um, mas é sempre bom a gente pesquisar o livro que a gente quer, ver muita coisa sobre ele, pesquisar sobre o autor, uma dicaça que eu passo pra vocês. Tô vendo aqui, vou ver esse autor, o que ele escreveu, o que ele fez. É legal ver isso também para descobrir um pouco mais de como o livro pode ser. Firmeza total? Outra coisa relacionada aos livros é o seguinte. Uma coisa que eu tenho percebido muito. Quando eu estudo história, por exemplo, que eu tô vendo algum livro de guerra, alguma coisa, eu gosto de olhar no mapa para ver por onde os exércitos passaram, onde esses caras deu a volta, o caminho que esses caras fez. Porque eu sempre fico imaginando, antigamente, por exemplo, nos exércitos romanos, falava, caralho, olha o tanto de lugar que esses caras andam, velho. Essas caravanas de exército tem que levar uma cidade junto para ter mantimento.
e eu gosto de acompanhar. Eu tenho um mapa muito maneiro que eu tinha no ensino médio, e eu fico olhando e falo, caralho, olha, eles passou por aqui. Isso ajuda eu ter uma imersão maior no livro. Então façam isso com os livros também. Às vezes você pega um livro ali, antigo, por exemplo, um livro que data aí do século XIX, um livro de romance, por exemplo. E o autor vai passar para vocês coisas daquele universo que você não vai imaginar. Talvez você vai por ter visto algum filme, alguma coisa, mas quando tiver difícil para você embarcar nesse cenário, pesquisa sobre ele. Por exemplo, eu tô lendo O Advogado do Diabo, do Morris West, e ele fala sobre algumas partes da Itália, que eu, mano, nunca nem vi na vida. E eu fui no Google Earth, eu dei a volta lá, eu andei no meio das ruas, falei, puta caralho, olha, os personagens podem ter andado por aqui. E isso me ajudou a ter uma imersão muito maior, deixar o bagulho muito mais gostoso. Por mais que eu falo, puta, vamos exercitar a criatividade, imergir nesses universos, mas é difícil às vezes pra gente pensar em algo que a gente nunca viu na vida. Materializar isso na nossa cabeça. Então pesquisem imagens dos lugares, de como era naquela época, para que você tenha uma facilidade de adentrar naquele mundo, certo? Outra dica importante que eu tenho para dar sobre para você ler mais as coisas é que, tipo assim, eu tenho percebido em mim uma falha muito grande que tem alguns livros considerados aí tesouros da literatura universal que eu não li. E eu fico puto, que eu falo, puta, caralho, eu nunca li esses livros. Por exemplo, alguns livros da Jane Austen, Don Quixote, que eu nunca li na vida, Guerra e Paz, do Tolstói. São livros extremamente grandes e são considerados aí os tesouros da literatura universal, não tem como fugir disso. E aí eu penso, puta caralho, vou pegar esses livros, tem uma linguagem totalmente ultrapassada, mas aí eu descobri uma parada legal. Na verdade, quando esses livros vêm de língua inglesa ou de outras línguas, eles são traduzidos, as versões novas que vão chegando desses livros, ela tem uma outra tradução, com uma adequação mais ampla de palavras. Por exemplo, pega o Don Quixote, do Miguel de Cervantes. Um livro que foi traduzido aí, vamos supor, em 90. Trouxe para cá o livro, traduziu aí em 90, 92. Esse livro tem uma linguagem usada em 92 que hoje a gente não usa mais. E as editoras que trazem uma nova tradução para esse livro, as editoras mais novas que trazem esse livro, resgatam esses livros antigos e traduzem para cá de novo, tipo em 2017, 2018, trazem com uma tradução um pouco melhor, um pouco mais leve da gente estar lendo, porque faz parte do diálogo que a gente vive de forma contemporânea, o que é muito mais fácil da gente estar lendo, entendeu? Então eu escolhi essas fitas esses dias, que eu tava vendo até um canal que eu gosto muito, que é Ler Antes de Morrer, né, com a mina lá, e ela falando sobre isso, mostrando alguns livros antigos que saíram de edições antigas, e uns mais novos, que tinham uma tradução um pouco mais legal. Eu falei, puta, que da hora, isso pode ajudar muitas pessoas a ter contato com essas obras, que elas não vão morrer, elas fazem parte do tempo, elas estão no tempo aqui. Então é importante que essas obras evoluam com o espaço, né, que a gente corre através dos anos. E é muito legal. Então se você tá vendo um livro, eu quero ler alguma coisa que pertence a esse tesouro da literatura mundial, procurem edições mais novas desses livros, certo? E porque isso vai ajudar vocês a não brecar na leitura ali, de ver certos diálogos, certas palavras ali que a gente não consegue ler, trava, e é foda. Lembrando, isso serve para livros antigos de outras línguas. Quando esses livros são brasileiros, quando esses livros são da nossa língua portuguesa, fica um pouco mais complicado, porque mantém essa linguagem, porque faz parte da nossa história cultural e da nossa história de literatura nacional. Então esses livros não mexem nesses livros, né? Então o que eu recomendo para vocês? Tentem ler esses livros da nossa literatura nacional, um pouco mais antigos, de uma forma fluida. Porque se você parar toda hora para pesquisar uma palavra desse livro, é importante pesquisar as palavras para a gente aumentar o vocabulário e tudo, mas são palavras antigas que a gente não usa mais e tal. Então toda vez que você para pesquisar algum tipo de palavra, para ver, você acaba quebrando um pouco o estigma daquele livro, acaba quebrando um pouco a fluidez com que ele vai correr. E eu descobri um bagulho muito legal lendo Lima Barreto, que eu adoro Lima Barreto, já falei sobre isso aqui, para mim um dos maiores autores antigos e tal. Eu li bastante até Carlos Drummond de Andrade e Lima Barreto, que são os dois autores antigos que eu mais li, o resto eu sempre tive um pouco de pé atrás. E esses dias eu passei a ler algumas coisas do Aloysio de Azevedo, e eu descobri que eu tava entendendo muito bem as coisas que eu tava lendo. Eu falei, caralho, essa coisa também é uma prática. Porque eu acostumei um pouco, né? Porque o Lima Barreto ele é mais leve,
né? Ele não traz tantos jargões antigos assim como os outros autores. E aí depois, na hora que você pega alguns outros autores mais antigos para ler também, você fala, puta, que da hora, eu tô conseguindo entender isso aí, entendeu? Então é uma coisa de prática também. Quanto mais você vai lendo esses autores, assim, você vai criando uma facilidade para que se torne mais fluido a leitura desses clássicos, que é importante para a nossa história da literatura também, certo? Outro fato, não tenha medo de conhecer novos lugares. Eu tive isso por muito tempo. Eu gostava muito de ler crônica, livros mais jornalísticos, com conteúdo mais histórico, porque eu colocava isso nas minhas letras. Então eu fui muito preso. Eu via algum livro de romance, eu não queria, eu falava, não, não vou ler isso aí não, é perca de tempo. Até que eu bati num muro e falei, puta merda, que cagada que eu tava fazendo, porque eu descobri um mundo fantástico. Então não tenha medo de explorar novos lugares. Ah, você lê muita poesia só. Lê conto. Pega um conto pra ler. Tem uma pancada de cara que escreve conto. Ah, eu li muito conto, li muita poesia, um pouco mais romântica, um pouco mais leve, que fala de amor, fala de vida. Lê Edgar Allan Poe. Pronto, e vem de outros lugares, porque quanto mais ampla for a sua biblioteca de temas, mais amplo vai ser o seu conhecimento da leitura em si. E menos travado você vai ficar, porque numa dessa, igual eu falei no ponto de cima, né? Que é o hábito, às vezes você está lendo um livro muito chato ali, não consegue continuar, você tem a facilidade de passar mais fácil para outro título. Igual eu, enquanto estava lendo o livro lá das guerras, eu li outro livro no meio dele, porque eu falei, putz, tá foda, eu vou ler outra coisa. Não desisti dele, né? Não larguei mão, não cheguei nesse ponto, mas eu fui ler outro livro, porque eu tinha uma abertura maior para os temas, né? Eu tinha um catálogo ali, eu tinha um cardápio de temas mais variados e isso permitiu com que eu fosse para outros temas. Então abra o seu leque de leitura, se permita ler outras coisas, invadir outros mundos e ter novas experiências, porque é fantástico, cara. Ó, ficção científica e ficção em geral, George R. R. Martin, mano, sem. Nossa senhora, Game of Thrones da vida, mano, ó, só obra de arte. Tem um do Martin também, o Wild Cards, eu tô louco pra começar a ler. Tem Brandon Sanderson, que é outro autor aí que escreve umas ficção que, meus amigos, fantasia, né, ficção, fantasia, muito, de uma forma muito da hora. Então, algumas pequenas dicas para vocês aí. E outra coisa que pode funcionar, nossa última dica aí, estabelecer metas, né? Pode funcionar para você. Você pode ser um vida louca falando, mano, meta é o caralho. Você pode meter um Dilminha, você pode meter uma mãe Dilma e falar, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Então você pode deixar aberta, vamos deixar a meta aberta. Ou você pode estipular, falar, cara, nesse mês eu vou ler 5 livros. E leia esses 5 livros, né? Faça as suas próprias maratonas literárias, né? Pegue livros aí, estipule metas, porque talvez se você for uma pessoa muito... Cê é louco, as motos. Se você for uma pessoa muito desregrada, isso pode te ajudar a manter um foco também. Às vezes, quando você estabelece alguns tipos de metas, funciona. Algumas pessoas têm uma liberdade maior para fluir mais fácil, mas outras pessoas são mais desregradas. Então, talvez você estipular essas metas e falar, não, eu preciso cumprir, né, essas metas, e talvez pode ser um jeito mais fácil de te auxiliar na leitura. Se isso for muito difícil para você sozinho, você falar, mano, eu não vou conseguir fazer isso aí não. Combina com os amigos, pega 3 amigos pega 3 amigos seus que são leitores e fala, ó, vamos ler tal título? Faz uma lista de títulos, estipula as datas para ler esses títulos, porque às vezes quando você tem e fala, puta, ó, o cara tá lendo ali, será que ele já tá terminando? Onde você tá? A gente cria um tipo de competição psicológica e acaba lendo mais, acaba fluindo mais, depois se tromba, troca ideia sobre esses livros, é um bagulho muito legal. Eu não faço isso na minha cidade porque, sinceramente, meu círculo de amizade não lê quase nada. E às vezes o que os caras estão lendo, eu não tô lendo, porque como tô na fase vagabundagem da vida, eu não tenho emprego, então eu leio o dia inteiro. Então fica difícil pro cara que levanta 6 horas da manhã e chega às 7 horas da noite em casa, esse cara tem o mesmo foco de leitura que eu. Mas eu tô fazendo isso na internet, né? Tem um grupo que eu vou deixar aí nos comentários, aí vou deixar aí na descrição do vídeo, tô perdido hoje. Vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês entrarem lá, chama Mensageiro Literário, e nesse grupo eu falo um pouco sobre os livros que estou lendo, é para as pessoas publicarem os livros que elas estão lendo e falando o que está achando e tal, um pouquinho sobre esse livro, porque às vezes a gente encontra outra pessoa que também está lendo e troca essas experiências. É uma maneira de aproximar as pessoas do mundo da literatura em si, da gente transformar isso não só em
livraria e livro, né? Tem que ser de leitor para leitor também, aproximar esses laços. Então, estabelecer essas metas aí pode ajudar você a ler mais. Certo, galera? A partir do momento na vida que for surgindo mais coisas que for me ajudando, como foi o caso de ficar vendo no Google os lugares dos livros para mim me aprofundar, eu vou passando para vocês como mais dicas. Essa foi um pouco das dicas aí que eu tinha para trazer a mais, e tudo que eu tiver a mais para acrescentar eu trago para vocês. Muito obrigado pelas perguntas que vêm chegado a mim, e não vamos deixar esse quadro morrer, certo? Compartilha esse vídeo, deixa seu like, comenta aí embaixo algum outro tema que a gente pode conversar num vídeo futuro. E amanhã, sexta-feira, tem vídeo de dica de livro e eu vou passar para vocês o livro da minha vida, que é um bagulho que eu sempre quis falar, mas eu fiquei muito com o pé atrás e eu vou explicar para vocês amanhã num vídeo bem top, certo? Muito obrigado por todo mundo que ficou aqui durante esses minutinhos. Aquele grande beijo, um bom final de dia, resto de dia para você, começo de dia, sei lá que hora que você tá vendo isso aí, e uma boa leitura para todos vocês. Muito obrigado, a gente fica por aqui. E amanhã a gente está de volta.